Olá pessoal, vamos para mais uma aulinha. Vamos falar agora sobre algumas características, algumas particularidades de funções reais a variáveis reais. Lembrando que uma função real, uma variável real, ela tem aqui o conjunto origem, que a gente chama de domínio, da função f, digamos, e o conjunto destino a gente chama de contradomínio. Por ser real e variáveis reais, significa que desse lado são números reais, desse lado são números reais, tá? Então aqui eu posso ter vários números reais, aqui outros números reais. Inclusive aqui, o número que nós temos aqui é o número zero, tá? Esse número zero é um número particular, que está aqui no contradomínio. E esses elementos da origem se associam com elementos do destino. Pode ter uma repetição. Todos os elementos da origem têm que ter uma flechinha saindo deles, ou seja, um número associado a eles, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui o número 7, aqui eu tenho o número, sei lá, número 5, eu digo que 5 é a imagem de 7, ou seja, aqui f de 7 é igual a 5, tá? Porque a imagem de 7, tá? Deu 5. Ou seja, o y de 7 também é 5, a gente pode falar assim, tá? Agora, e esse zero? Bom, esse zero também pode ser que tenha algum camarada que se associa ao zero, digamos que seja o 4. Digamos que o 4 se associa ao zero. Então dizemos que f de 4 igual a zero, ou seja, que a imagem de 4 é zero. Bom, o zero em particular, todos esses caras que se associam ao zero são chamados de raízes ou zeros da função f. Então 4... dizemos que 4 é raiz da função f, tá? Tá? Essa é a minha função f, tá? Agora, não precisa ser o único, pode ser que aqui eu tenha outro número, por exemplo, o número 5, e que o 5 também esteja ligado no zero, por que não, né? Então nós teríamos também que f de 5 igual a zero, sem problema nenhum. Então nesse caso, 5 também é raiz de f, ou seja, tanto 4 como 5, nesse caso em particular, são raízes da função f. E não sempre nós temos raízes, tá? Às vezes nós temos duas, às vezes temos uma, às vezes não temos nenhuma, depende da situação, às vezes temos infinitas raízes, enfim. Como é que a gente determina as raízes de uma função a partir de quando a gente conhece a expressão da função, ou seja, a gente sabe a lei de formação. Digamos que eu tenho aqui uma f de x igual a x mais 1. Bom, ao número 1 eu vou associar o 2, certo? Porque 1 mais 1 é 2. Ao número 2 eu vou associar o 3. Então é fácil de ver que f de menos 1, que vai ser menos 1 mais 1, portanto f de menos 1 é 0. Então nesse caso, menos 1 é a raiz de f. Nesse caso nós temos que menos 1 é raiz, ou 0 de f, tá? Menos 1 é a raiz da função, neste caso em particular, tá? Bom, a gente fez aqui um exemplo fácil, fizemos por tentativa e erro, descobrimos, né? Mas a gente poderia ter simplesmente colocado aqui uma imposição que, para que a x, um determinado x, seja uma raiz, eu tenho que ter que f desse x tem que ser, x é raiz, se f de x igual a 0. Então, em vez de fazer por tentativa e erro, a gente poderia tentar resolver nós vamos recair uma equação aqui, resolver essa equação. Então f de x igual a 0 significa que x mais 1 é igual a 0. Então temos que achar o x que satisfaz x mais 1 igual a 0. Resolvendo essa equação, né? Isso aqui é uma equação de primeiro grau, fica fácil, fica x igual a menos 1. Portanto, nesse caso, a única solução para essa equação é x igual a menos 1. Portanto, a única raiz da função f é menos 1. Claro, essa é uma função simples, nós poderíamos complicar um pouquinho, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Digamos que eu tenha uma função
quadrática, ou seja, de segundo grau. Vamos pegar o exemplo da função g de x igual a, digamos, x ao quadrado mais 2x mais 1, tá? Bom, quem são as raízes? Eu vou tentar ficar por tentativa e erro, menos 2x mais 1, só para simplificar. Vou tentar até achar um x. Não é um bom método, né? Primeiro porque mesmo que eu ache, não vou saber se ele é a única raiz, né? Se tem mais raízes, né? Então, o melhor método é impor que isso que está escrito aqui em azul, que x é raiz se f de x igual a zero. Então, aqui eu vou aplicar o mesmo conceito, né? A definição de raiz. X é raiz se g de x, no caso, né? Igual a zero. Mas g de x é essa expressão aqui toda, né? Então, eu tenho que resolver a equação x2 menos 2x mais 1 igual a zero. Tá? Bom, essa equação vocês sabem resolver, né? Tem vários métodos para resolver essa equação, né? Claro que aqui eu peguei um exemplo mais fácil possível, né? Porque isso aqui é um produto notável, né? Então, aqui é o caso em que eu tenho delta igual a zero, né? Um caso bem particular em que delta é igual a zero. Se eu fizer delta igual a b quadrado menos 4ac, vai dar menos 2 ao quadrado, que vai dar 4, menos 4 vezes 1 vezes 1, menos 4, dá zero, né? Então é um caso particular em que delta é igual a zero, portanto eu tenho o que a gente chama de raiz dupla, né? Então nesse caso, a única solução é x necessariamente tem que ser igual a 1, tá? Essa é a única condição em que essa função vai dar, essa conta vai dar zero, quando x igual a 1. Portanto, 1 é a única raiz de g, tá? Ok? Bom, e assim por diante. Basta resolver essa equação aqui e a gente acha todas as raízes, tá? Nesse caso, só tem uma raiz. Nesse caso só tem uma raiz, mas é claro que se eu tivesse dado o delta positivo, tá? Nós teríamos aqui mais de uma raiz, tá? Vamos pegar o exemplo, um terceiro exemplo. H de x igual a 1 sobre x. Bom, para que x seja raiz, temos que ter h de x, x é raiz, se h de x igual a zero. Portanto, 1 sobre x igual a zero. Tá? Bom, primeiro que o x não pode ser zero, né? Porque o domínio da função aqui, como eu não posso dividir por zero, x não pode ser zero. Então, essa equação aqui eu tenho que resolver, eu tenho que descobrir quem é o x que faz com que 1 sobre x seja igual a zero. Como é que eu resolvo essa equação? Bom, como o x é diferente de zero, né? Eu posso multiplicar por x dos dois lados e vai ficar 1 igual a 0 vezes x, certo? 0 vezes x dá 0, né? Portanto, 1 igual a 0. 1 igual a 0, né? É um absurdo. Portanto, nunca vou achar um x que satisfaça essa equação. Portanto, eu posso concluir que conclusão, H não possui raízes. Tá? Essa é a conclusão. Então, nós temos um exemplo em que é uma função que não tem raízes, tá? Não tem problema nenhum. Ok? Então temos exemplos em que H não tem raízes. Temos um exemplo aqui que tem uma única raiz. Mas se eu trocasse aqui, vocês podem fazer depois, se eu trocasse esse número 1
por um outro número aqui, para que não desse 0, por exemplo, mais 2, aí pronto, já o delta, quanto que seria? Seria b ao quadrado menos 4ac, não ia dar negativo. Vamos pegar, em vez de trocar esse 1 por 2, vamos trocar esse 2 por 4, por exemplo, tá? Essa equação, eu vou ter que resolver essa equação, vou trocar aqui esse 2 por esse 4, tá? Como é que ficaria? Não ia dar isso aqui, né? Nós íamos ter que calcular delta, b quadrado menos 4ac, que vai dar 16 menos 4, né? Que dá 12, certo? Portanto, ela tem duas raízes, tá? Eu vou ter duas soluções, x1 e x2, tá? Vocês conhecem, vocês sabem como é que resolve, vocês viram isso no nono ano, tá? Então eu teria, nesse caso, eu não vou calcular agora para não perder muito tempo, mas essas duas respostas, x1 e x2, que vocês acharem, seriam as duas raízes dessa função g, tá? Ok? Muito bem. Então é fácil calcular raízes, gente. É sempre só igualar a expressão, que é meu y, a zero e descobrir quem é o x. Então é o x que faz com que o y seja zero. Bem tranquilo, tá, pessoal? É isso por enquanto. Depois nós vamos falar sobre raízes no gráfico. Um abraço.